E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, e um alô especial aos que acompanham por um motivo específico, que é o carro-chefe aqui do canal, não deixará de ser, voltará a ser muito mais ainda, que é Hellboy. Bom, dessa vez a gente vai falar sobre Hellboy, edição histórica número 4, A Mão Direita da Perdição, que é o próximo volume na ordem de leitura do Mignolaverse, que eu tô fazendo aqui no canal. Tem uma playlist chamada Mignolaverse, você consegue olhar aí. Esse é o número 4 e a gente vai falar sobre ele agora. Bom, mudando aqui a visão para a gente poder dar uma olhada no encadernado, que eu já tenho há muitos anos, tá um pouquinho manchado. Hellboy, volume 4, A Mão Direita da Perdição, Mike Mignola, Dark Horse e Mitos. Aqui uma breve sinopse, 148 páginas, capa dura, papel couché, tem alguns extras com esboços de personagens e tal, sai gato. E eu vou mostrar esses extras no final do vídeo. Bom, Hellboy edição histórica, volume 4, A Mão Direita da Perdição. Tá até um pouquinho mofado essa minha edição aqui, porque ela já se mudou comigo para várias casas, inclusive uma que eu morava ao lado de uma lagoa, literalmente na frente de uma lagoa. Então tinha muita umidade, ela ficou muito tempo fechada. E acabou colando um pouco as páginas, tendo mofo, mas enfim, ainda está legível. Mais uma vez a gente tem o glossário, que é muito legal, muito mesmo. Tem muita informação aqui sobre mitologia, sobre referências que são usadas ali durante as histórias, referências que vão desde a outras histórias do próprio Hellboy, como também a referências históricas, referências de folclore. É realmente um glossário muito legal que na época fazia o Fernando Bertacchini, esse cara aqui, que nunca mais tive notícias. Inclusive, se um dia você ver esses vídeos, dê um alô aí. E aí a gente chega no início do encadernado, que esse encadernado, eu não sei se foi uma decisão da Mitos ou vem do original em inglês, que essas histórias aqui eu não tenho no original, mas ele é dividido em 3 partes. A primeira é Os Anos Dourados, e a gente começa com uma história chamada Panquecas. Uma história bem rapidinha, só essas 2 páginas aqui. Se eu deixar aqui, vocês conseguem provavelmente até ler essa história. Se pausar aí a imagem, vocês conseguem ler isso. E eu até vou deixar aí, pausem a imagem do jeito que tá e deem uma lida, porque é uma história bem legal. E aí aqui a gente tem um resumo dessas histórias que fazem parte dessa parte 1, que é esta daqui, Os Anos Dourados. A gente vai ter Panquecas, A Natureza da Fera e Heyvold. Aqui a gente tem uma breve sinopse, mas não, na verdade não é nem sinopse, a gente tem uma breve contextualização, introdução escrita pelo Mignola. Então a gente entende, por exemplo aqui, ó, Heyvold, ele fala que Heyvold foi produzido especificamente para essa edição, o que não é o caso de todas as histórias. Aqui, ó, Panquecas foi publicada pela primeira vez em 99, na revista Dark Horse Presents Annual. Já A Natureza da Fera estreou na Dark Horse Presents 151, e assim como Panquecas está sendo publicada pela primeira vez em cores nessa edição encadernada, ou seja, saiu em preto e branco originalmente. Natureza da Fera se passa em 1954. 1954 o Hellboy estava com o BPDP e a gente tem a série Hellboy e o BPDP 1954. Então essa aventura se passa em algum momento ali daquele ano em que ele estava trabalhando com o BPDP. Aqui a gente tem o Clube Osiris, que aparece muitas vezes nesse universo do Hellboy. Foi adaptado no último filme do Hellboy também, de 2019. E retorna no The Wild Hunt, né, na morte do Hellboy, no encadernado grandão. Um pouco de mitologias, é bem interessante essa história aqui dos lírios, bem legal mesmo, gostei muito dessa primeira história, vou passar rapidamente para não dar muitos spoilers. E mais uma vez é uma história um pouco profética sobre o Hellboy. Aqui e no terceiro volume a gente tem várias histórias proféticas sobre ele, sobre qual é o papel dele no mundo, sobre de onde ele veio, quem ele é, o que ele deve fazer, então tem um pouco dessa profecia nessa história aqui. Depois a gente tem Heyvold, uma história com bastante mitologia, legalzinha. Ó, o Heyvold é esse cara aqui, que anda segurando a própria cabeça. De novo, o Mignola desenhando lobisomens. Muito legal, na verdade, eu adoro esses desenhos dele de lobo. Olha só esse desenho aqui, que massa. E vou passar um pouco mais rápido aqui para não dar tanto spoiler. E aí a gente chega na parte 2, os anos de maturidade.
Aqui a gente tem as histórias Cabeças, Adeus Senhor Todd e O Varkolak. Nota do editor, a história Abe Sapien nos Tambores dos Mortos foi publicada em BPDP volume 1. Aqui eu não tenho certeza se essa história do Abe Sapien está nos ônibus do BPDP, os atuais, né? Ou no ônibus do Abe Sapien, Os Afogados, The Drowning and Other Stories, que ainda está inédito no Brasil, mas deve ser o próximo que a Mitos vai lançar. Adeus Sr. Todd foi publicado pela primeira vez em agosto de 99 com a atração secundária da série Gary Gianni's Monster Man. Essa série Monster Man do Gary Gianni, a Mitos tentou lançar aqui pelo Catarse, não deu certo. O Gary Gianni já trabalhou no Hellboy também, numa história que vai estar lá, se eu não me engano, no volume 7, Paragens Exóticas, mas não tenho certeza. Quando chegar lá a gente vai descobrir. E Cabeças estreou originalmente como história complementar na edição especial Abe Sapien, Os Tambores dos Mortos. Essa história Cabeças é bem legal, se passa no Japão e ela é divertida. Tem essas imagens aqui, eu sempre lembrava, há muitos anos, eu acho que eu não tinha nem lido Hellboy, mas eu já tinha visto essas cabeças perseguindo ele. Então é uma história bem rapidinha, é só o Hellboy enfrentando essas cabeças no Japão e aí já acaba. Adeus Senhor Todd, Portland, Oregon, 1979. Aqui ó, o motivo de eles terem separado essas histórias em anos dourados, anos de formação, não, os anos de maturidade, basicamente os anos em que elas se passam. Então os anos vão acelerando aqui, né? Começou em 47, aqui é 54, aqui nos anos de maturidade a gente já está em 79, com essa história do Adeus ao Senhor Todd. Essa história aqui tem uns elementos aqui que conversa com os mortos através de ectoplasma e coisas assim, que depois retornam na origem do... Como é que é o nome daquele personagem? Que tem uma cabeça, que até foi introduzido no segundo filme, o Johann Kraus, lembrei. Na origem do Johann Kraus, que é um personagem que eu gosto, não devia nem ter esquecido o nome, a gente tem um pouco dessa questão de ectoplasma e falar com os mortos através disso. E a gente tem também no filme do Hellboy 2019, mas eu não gosto muito de mencionar esse filme. Depois a gente tem o Varkolak em 1982, e aqui a gente está chegando próximo de 1994, onde saiu e se passa a primeira história do Hellboy. Os desenhos são sensacionais. O Varkolak é esse vampiro gigantesco aí. Aqui conta toda a história da mitologia, né, a lenda do Varkolak. Achei bem legal. A Mão Direita da Perdição, parte 3. Aqui a gente já tem histórias que se passam no presente e até seguem um pouco acontecimentos das histórias que a gente já leu ali do primeiro volume e do segundo volume, Semente da Destruição e Despertar do Demônio. Então são histórias que já se passam no presente do Hellboy e mostram ele conhecendo mais sobre o passado dele e andando cada vez mais em direção ao objetivo que se espera dele, né? Que foi o motivo da criação do Hellboy. E sempre com o questionamento de ele estar sendo guiado para um objetivo em que ele não tem escolha, ou se ele pode ter uma escolha no objetivo que foi dado a ele. Ou seja, é uma questão de livre-arbítrio e de predestinação, destino, esse tipo de coisa. Que a gente vai ter as histórias A Mão Direita da Perdição e A Caixa do Mal. A Caixa do Mal é a maior história desse encadernado, as duas meio que se complementam e, como diz o próprio Mignola aqui, ó, logo depois de A Mão Direita da Perdição, eu queria abordar um pouco mais o Hellboy e sua grande mão direita, além de resolver de uma vez por todas todo o lance de besta do Apocalipse. Então a gente vai entrar bastante nisso. Um pouco disso aqui, da Mão Direita da Perdição, da besta do Apocalipse, foi utilizado no primeiro filme do Hellboy, onde aquela mão dele tinha uma função de abrir o portal do Zogdru Jahad, lá que o Rasputin utiliza. Então a gente tem aqui um resumo das histórias do Hellboy, né, o que aconteceu aqui com o Rasputin, na segunda história quando ele enfrenta a... como é que é o nome dela? A Hecate, enfim, como você preferir pronunciar. Aqui, ó, isso foi na segunda história do Hellboy. E ele está conversando com esse padre e meio que falando sobre o que aconteceu e pedindo conselho, pedindo informação sobre o que pode acontecer. E aí é onde eles mencionam A Mão Direita da Perdição. A Nungurama é o nome original do Hellboy, o nome diabólico dele. E é isso, termina essa história, a gente vai para Box Full of Evil, A Caixa do Mal, que é a maior história do Hellboy desse encadernado aqui. E a gente é apresentado a esse cara aqui, que é um vilão chamado Igor Bromhead. Aqui é mencionado, aqui eu achei uma coisa interessante, porque é mencionado que eles já tiveram um encontro com esse vilão antes.
E a gente tem um universo expandido do Hellboy muito grande, inclusive a série Hellboy e o BPDP, que conta histórias dos anos 50, 60, 70. E ainda assim, essa história, esse encontro anterior dos personagens do Abe Sapien, do Hellboy, com o Igor Bromhead nunca foi mostrado. Então a gente não tem essa história que é mencionada aqui. Ela é mencionada, mas não existe esse encontro. É basicamente uma construção de mundo apenas. E essa história aqui é bem legal, tem bastante mitologia do Zogdru Jahad, ela volta, ela é meio que uma continuação daquela mitologia, daquela aventura do cânone, entre aspas, que a gente estava seguindo com a primeira e segunda história do Hellboy. Ou seja, depois de várias histórias curtas, aqui a gente chega numa história um pouco mais longa que avança um pouco o destino do Hellboy, avança um pouco a história dele. Porque nem todas as histórias curtas do Hellboy, apesar de muito legais, vão avançar a história geral dele para o futuro, né? Ou para algum lugar. Simplesmente pode ser o Hellboy enfrentando um ser da mitologia celta, da mitologia nórdica, de folclore russo, enfim, qualquer coisa. E aqui não, aqui a gente tem uma dessas histórias que avança um pouco mais. E, de novo, a participação do Abe, que pra mim é uma coisa sempre legal. Esse macaco atirando aqui é muito legal também. É o servo do Igor Bromhead. E eu não quero mostrar muito, porque essa é uma história um pouco mais... Ó, como dá pra ver aqui, é uma história bem mais focada na mitologia do Hellboy. Eu vou pular algumas páginas e tal. Vamos pra próxima marcação aqui, que é já o fim disso aqui. Pronto. Terminou isso aqui, a gente tem um caderno de esboços. Muito legal. Opa, aqui ó. Muito bom. Com várias histórias. Aqui a gente tem a história lá no Japão, que é o Cabeças. Aqui desenhos do Hellboy como Anum Urama. Tem até um piruzinho aqui, ó. Isso aqui eu acho que não aparece no quadrinho, só nesse esboço aqui. Isso aqui é muito legal. O Mignola, para quem não sabe, durante a quarentena, fez vários sketches, vários desenhos parecidos com esse, de personagens, assim, e lançou um sketchbook bem legal, que eu não tenho, por sinal, preciso ir atrás. Só desses desenhos da quarentena. Não são necessariamente personagens de Hellboy, é como se fosse isso aqui, ó. São personagens que ele usa ou não em alguma história. A maioria são personagens que nem aparecem em nenhuma história. Ao contrário desses aqui, que são sketches para personagens do Hellboy, né? Nem todos os que aparecem aqui estão nesse encadernado, mas são sketches de personagens para serem usados em histórias do Hellboy. Eu gosto muito como ele desenha lobos, lobisomens e coisas desse tipo. E aqui a gente tem uma propaganda de BPDP Origens 1946-47, que eu tenho aqui essa mesma edição da Mitos. E assim se encerra Hellboy Volume 4, A Mão Direita da Perdição, um volume que, assim como o volume 3, algumas histórias são apenas contos e aventuras do Hellboy, e outras são bem mais importantes para a mitologia dele. E aí a gente vai desembocar na história O Verme Vencedor, do volume 6, que é uma história importantíssima para a mitologia dele, porque é a história em que ele vai deixar o BPDP e começar a viver as suas aventuras solo, que seria mais ou menos uma outra era de Hellboy, e aí a gente vai chegar lá em breve. São histórias com um tom um pouco diferente dessas que ele vive com o BPDP. Muito mais fantasiosas, folclóricas. E aí nessa próxima fase do Hellboy, depois que ele sai do BPDP, a gente vai começar a ter também histórias desenhadas por outros artistas que não Mignola. Começando pelo incrível, maravilhoso Richard Corben. É isso, pessoal. Esse foi A Mão Direita da Perdição, volume 4 da edição histórica de Hellboy. Próximo volume a gente vai para o 6, O Verme Vencedor. A gente vai pular o número 5, que é esse aqui. Máscaras e Monstros. Na verdade, ele é um volume de crossovers, então é não canônico. Por enquanto, eu não vou cobrir esse volume aqui, mas ele tem aqui um crossover entre o Batman, o Hellboy e o Starman, que é desenhado pelo próprio Mignola, então pelo menos pela arte vale muito a pena, mas que eu não tô interessado em reler nesse momento e também não estou interessado em quebrar essa ordem do Hellboy aqui para ler essa história de crossovers não canônicos. Se vocês tiverem interesse, vocês me avisem, que aí eu faço um vídeo sobre essa edição aqui. É uma história legal essa primeira, a segunda já não acho tão interessante, que é o crossover do Hellboy com a Ghost, essa personagem aqui. É uma personagem que eu não conhecia antes desse crossover e continuo não conhecendo pós desse crossover, porque isso aqui é a única história dela que eu já li. E aí a gente já não tem desenhos
do Mignola. E aí vou pular esse encadernado por esses motivos que eu falei aí. Então o próximo será volume 6, O Verme Vencedor e o fim do Hellboy no BPDP. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa um joinha aí se você curtiu, mande para quem você acha que vai gostar dessa minha série de vídeos analisando os volumes do Hellboy, mostrando o conteúdo de cada história e tudo mais. Ainda, ela também vai servir como um guia de leitura, na ordem que ela vai estar colocada dentro da playlist, a ordem sugerida de leitura, que nem sempre é a ordem cronológica. Fiquem atentos a isso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar os próximos lançamentos de Hellboy e de outros quadrinhos que eu falo aí de mangá, Bonelli, quadrinho de super-herói, quadrinho de terror e tudo mais. Muito obrigado!